Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes, hoje com uma conversa muito especial com um amigo muito querido, um verdadeiro... O verdadeiro... Opa, peraí que está tendo um retorno aqui, deixa eu tirar do ar o retorno, pronto. Eu estava dizendo, hoje um programa especial com alguém de quem, primeiro, eu estou com muitas saudades. Segundo, tem um papel assim como que de um guia espiritual aqui no canal Paz e Bem, que é o monge Marcelo Barros. Marcelo, que alegria. Que bom que a gente está junto. Estar com vocês. Monge Marcelo Barros, eu digo, é um monge de rodinhas. Cada vez que a gente conversa, ele está num lugar diferente. É impressionante essa ideia do monge no mundo, né? O monge lançado ao mundo, que o Marcelo Barros tão bem representa. O monge peregrino, é isso aí, é o monge peregrino. Hoje, dia 21 de janeiro de 2020, estamos no ar ao vivo aqui, são 8h03 da noite, pelo canal Paz e Bem. Hoje é Dia Mundial das Religiões, instituído pela ONU. É também Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, instituído em 2007 pelo governo Lula, no contexto de perseguições brutais que aconteceram naquele ano contra as religiões afro, que continuam acontecendo no Brasil desde então. Esse é o motivo da nossa conversa aqui. Antes de entrar na agenda da conversa, deixa eu colocar algumas questões para nós aqui, para esquentar a nossa conversa. Primeiro, isso aqui, ó. Essa maravilha que agora está aqui todo o tempo, aparece aqui, aparece nos programas da Pós TV 247. Isto aqui tem tudo a ver com o monge Marcelo Barros, não é, Marcelo? Tem. Isto veio do Mosteiro de Goiás, de onde eu... Isso. Essa aqui era a placa que estava na entrada do mosteiro? Foi feito para a porta do Mosteiro de Goiás pelo monge Pedro Recroix, o pessoal chamava de Pedrão, Pierre Recroix, que era um artista reconhecido até internacionalmente na linha da talhas, ele retratava nas produções dele de madeira, e trabalhava com madeira, sempre com madeira. Se você puder falar um pouquinho mais alto, Marcelo. Ele trabalhava sempre com madeira e reproduzia a natureza. Quer dizer, era a contemplação da natureza na madeira. Então, e ele fez essa placa para a porta do Mosteiro de Goiás. É muito bonito. E agora, esta é a placa que está na porta ou na entrada de todas as transmissões que a gente realiza aqui no canal Paz e Bem e na Pós TV 247, exceto o programa Paz e Bem, que é feito de outro lugar. Aí o cenário varia um pouco, mas de vez em quando também está lá. Então, é a porta de entrada. O que é a porta de entrada? É o primeiro lugar, né? Então, ela está aqui, o primeiro lugar que as pessoas vêm. E está aqui, né? O Paz e Bem, cumprimento franciscano. Aqui, São Bento, né? Tanto o Marcelo quanto eu somos filhos dessa tradição beneditina. E aqui o São Francisco. Então, acho que essas duas tradições se completam. Sim. Se completam muito bem. Sim, muito, muito mesmo. E isso está na origem, né? São Francisco ficava periodicamente hospedado no Mosteiro Beneditino de Subiaco. A primeira representação que há de São Francisco, inclusive uma representação que imagina-se que é dele em vida, foi feita lá, e não em Assis. Por que suspeita-se que foi feita em vida? Porque não tem auréola. Né? É uma representação bonita dele lá no Mosteiro de Subiaco. Né? Então, há uma longa tradição de amizade, né, entre franciscanos e beneditinos, né, Marcelo? E os beneditinos têm 23 congregações. Eu sou da congregação de Subiaco, dos monges sublacenses. Ah, não sabia. Não sabia. Você é da congregação de Subiaco, que coisa interessante. É o mosteiro que fundou a minha congregação. Quer dizer, ele não é um mosteiro, hoje em dia, como não existe um mosteiro mãe, pai, né? Cada mosteiro é autônomo e organizado em congregações. Mas Subiaco foi o primeiro mosteiro da nossa congregação. Fantástico. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver o nosso volume aqui.
Ok, gente? Vamos deixar o volume bem alto, tá? Porque o Marcelo está com o volume um pouquinho baixo, então vamos aumentar para a gente ouvir. Rudinei Nogueira. Não vou falar mais alto, é só... Legal, que bom, ótimo. O Rudinei Nogueira dizendo: monge nos moldes do Oriente. Valéria Torres, boa noite. Melhor ficar por aqui. O dia está tenso. Sim, o dia de fato está tenso. Começou a caçada do governo Bolsonaro e da Lava Jato ao jornalista Glenn Greenwald no dia de hoje. Então, é um dia de grande tensão. Nosso amigo comum, coautor do livro Lula e Espiritualidade, Emerson Sbardelotti, está aqui com a gente também na conversa. Cezinha Mortadela, boa noite. Estou em todas possíveis. A Clarice Mi, grande amiga mesmo. Boa noite, monge Marcelo. Maurício Marques de Oliveira, boa noite, Mauro. Muito obrigado por essa grande oportunidade de evolução espiritual com o monge Marcelo Barros. O Emerson Sbardelotti dizendo: linda placa, realmente é maravilhosa. Marisa, quem me deu essa placa foi o Cláudio Vereza, no lançamento do livro lá em Vitória, que o Cláudio Vereza, pelo que você me disse, era grande amigo do mosteiro lá de Goiás, né? Muito. Cláudio sempre foi amigo do mosteiro. Eu conheci Cláudio quando era muito jovem, em Vitória, com liderança da Pastoral de Juventude e agente de pastoral da Arquidiocese. Aqui, a Anete Barros, dizendo: que maravilha, adorei o capítulo que o monge Marcelo Barros escreveu para o livro Lula e a Espiritualidade. Está aqui, ó. Muito obrigado. Nascentes de água na aridez do caminho. O monge Marcelo Barros é um dos artigos, é um dos textos do livro Lula e a Espiritualidade. Vou contar para vocês uma historinha desse livro, bem rapidamente. Nesse livro tem um autor que se chama Arthur Peregrino, de quem eu nunca tinha ouvido falar. Até o dia que o Marcelo Barros me falou dele e sugeriu: olha, eu acho que esse Arthur Peregrino merecia estar no livro com um artigo. E aí foi uma confusão, demorei para achar o Arthur Peregrino, acho que ele foi o último a mandar o artigo dele, a gente ficou se desencontrando, e veio o artigo do Arthur Peregrino. O artigo do Arthur Peregrino chama-se, deixa eu pegar o nome aqui do livro do artigo, desculpa, do Arthur Peregrino, Lula, o Andarilho, não é à toa, esse é o nome. E aí o que acontece? O Arthur Peregrino lidera anualmente uma peregrinação pelo interior do Nordeste, às vezes pelo sertão, às vezes pelo agreste, pela zona da mata, sempre peregrinações que duram bastante tempo, caminha-se como se caminhava Jesus e seus discípulos, ninguém leva dinheiro, todo mundo confia na bondade, na generosidade do povo nordestino. E são caminhadas longas. Eles começaram agora em Juazeiro, dia 5 de janeiro, e estão fazendo uma caminhada que vai terminar dia 2 de fevereiro em Recife. Uma caminhada que se chama... Eles tomaram como título do padre Cícero a Dom Helder Câmara. Pois é. Eles saíram da igreja de Nossa Senhora das Dores de Juazeiro, do padre Cícero, e eles vão até a Igreja das Fronteiras, onde viveu e morreu Dom Helder Câmara. É isso. E no dia 24, sexta-feira agora, esta peregrinação, com o nosso Arthur Peregrino, chega a Garanhuns, terra de Lula. Garanhuns, terra de Lula. Na verdade, não é mais exatamente a terra de Lula, porque Lula nasceu em Caetés, portanto, nasceu em Garanhuns. Caetés era um distrito de Garanhuns. Depois se emancipou, é uma cidade ali pertinho, mas a peregrinação não vai conseguir passar por Caetés, passa por Garanhuns, e vai haver, então, lançamento de Lula e a Espiritualidade lá em Garanhuns, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, na sede da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco, por sinal, no auditório Luiz Inácio Lula da Silva. Vai ser muito bonito. Há uma comitiva de Caetés que vai para lá, familiares de Lula irão para lá. Já conversei com o Lula, pedi para ele uma carta para ser lido no lançamento. Estou esperando que ele envie a carta para nós, uma cartinha, um bilhete, para ser lido no lançamento. Então, os movimentos sociais da região estão se mobilizando. E olha só que interessante, Marcelo, foi criado aí lá no Nordeste, você está falando você está no Rio Grande do Sul, um coletivo Lula e Espiritualidade. Foi criado um coletivo que se chama A Espiritualidade de Lula. Legal, né? Beleza. Legal. Coisa muito bonita. legal. Então, como vocês podem ver, esse Marcelo Barros mexe muito com a minha vida.
Isso. E com a vida de tanta gente, com a vida de tanta gente, né? Esse ano teve uma participação maravilhosa no curso de verão do SESEP, eu assisti, foi realmente muito expressiva, muito bonita. E agora ele está em Porto Alegre, no Fórum das Resistências. É isso, Marcelo? Isso, Fórum Social das Resistências é um processo do Fórum Social Mundial, mas este fórum é nacional, não é mundial, e das resistências porque junta os movimentos sociais, as comunidades e grupos que estão articulando uma resistência interior, uma resistência, um movimento unido de resistência contra tudo isso que é desumano e que atinge e ataca a vida da humanidade e da Terra. Você hoje participou de uma caminhada aí do fórum, é isso? Os fóruns sociais mundiais, todos, começam por uma concentração no centro da cidade e uma caminhada de alguns quilômetros. Hoje, isso tudo foi muito prejudicado pela chuva, choveu a tarde inteira, então a multidão tinha muita gente, mas as pessoas precisavam de se abrigar, as pessoas não têm condições de ficar numa concentração levando chuva pesada. Então, isso esvaziou muito. Mas, de qualquer modo, se fez, e eu tive que voltar para vir para o programa, para gravar, para estar com vocês aqui, mas eu acho que a caminhada ainda está se fazendo. Legal. Muito legal. Olha, mais gente, muita gente chegando aqui, estou surpreso. Nesse horário, 8 horas da noite. O Emerson Sbardelotti falando, né, que é uma linda placa. A Maria Ivelise Araújo Pontes mandando boa noite para você, Marcelo. Fernando Antônio de Rezende, de Brasília, sempre com a gente. Cora Maria mandando boa noite. André Machado dizendo boa noite, importante programa. E o André Machado também dizendo, eu gosto muito da vida beneditina. Fui monge beneditino camaldulense, fundado por São Romualdo, nas montanhas do Camaldoli. E é isso aí, André. É uma longa tradição. Né? Longa tradição. Oi? É um mosteiro muito bonito e uma espiritualidade muito bonita que equilibra vida comunitária, cenobitismo, e vida de solidão, vida eremítica. E equilibra as duas coisas. Nem é totalmente eremítica e nem é também só comunitária. Tem um mosteiro camaldulense em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Né? Bem bonito, bem bonito. A Inês Braschi, Lenita Espíndola, Sueli Gavioli. Boa noite, amei a placa. Farei uma para colocar no meu recanto na fazenda. Obrigado, Mauro, você torna a minha vida mais rica em vários sentidos. Sueli. Então, é linda a placa mesmo, é linda. Pode copiar, porque realmente é maravilhosa. Aparecida Peixoto, mandando boa noite de Natal, no Rio Grande do Norte. O Emerson Sbardelotti dizendo assim, mexe mesmo com nossas vidas, o Marcelo Barros, é verdade. E a Maria Cláudia Junqueira, que acaba de chegar e pede sua bênção, Marcelo Barros. Deus abençoe. Ilumine sempre todos. É isso aí. No final, como sempre, Marcelo Barros vai mandar uma palavra de bênção para todos nós, Marcelo, então, nossa conversa de hoje está girando, ou pretende girar, ao redor dessas duas datas, né? O Dia Mundial das Religiões e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Essa é uma questão interessante, porque a cada censo há um processo de dispersão, né? Há um processo de diversificação dos caminhos de espiritualidade e de religiosidade da população brasileira. O que isso significa do ponto de vista de desafio para o povo brasileiro? Isso ocorre no mundo todo, não só no Brasil. Penso que a facilidade de comunicações, que você pode pegar um avião aqui e à noite estar na Europa ou na Ásia, isso criou um mundo muito mais plural do que antes era. E, portanto, as culturas e religiões elas têm que conviver de uma forma muito mais intensa. Quando eu era menino, eu nunca conheci um muçulmano. No Nordeste, quase não havia.
Mas mesmo em termos de cultura ou de raça, se você me perguntar se você conhecia algum asiático, não me lembro de ter encontrado ou de ter conhecido ou de tal pessoa é asiática, a não ser quando eu já era jovem, já era adolescente. Então, hoje, a gente abre a porta de casa e quantas culturas, quantas pessoas, de quantas raças e quantas religiões. Então, o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, eu acredito que ele tenha duas matrizes. A primeira matriz é do respeito, do diálogo, da necessidade espiritual da convivência. Mas o segundo motivo é de descobrir que esta diversidade religiosa ela vem de Deus. Ela é projeto divino. O próprio Deus é fonte de diversidade. Sim. O dogmatismo enquadrava Deus em uma espécie de gaiola. Então, Deus é assim, 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 e a gente quer definir. Os místicos de todas as tradições espirituais sempre disseram Deus é mistério. O místico medieval, que foi dominicano no século XIII, mestre Eckhart, um alemão, ele dizia: tudo que eu disser de Deus, no fundo, diz mais de mim do que de Deus. Sim. Deus é inominável. Deus é inefável. Não dá para descrever, definir. Então, se é assim, que direito tenho eu de excluir outros nomes de Deus? Então, Olorum é pagão, é demoníaco. Xangô não, né? Todos os nomes, todas as atribuições. A única coisa que Deus não é ódio, intolerância, violência. Deus não é de direita. É verdade. Então, quem quiser fazer Deus de direita cai na idolatria. Porque Deus é amor e amor é de esquerda. O que eu quero dizer com isso é qual é a diferença, Mauro, entre direita e esquerda. É que isso era uma atribuição na Câmara da Inglaterra no século XVIII, que o pessoal que queria mudanças sociais e privilegiava a vida social se sentava à esquerda. E o pessoal que defendia as instituições, a lei, a regra, acima da vida social, se sentava à direita. Então, isso criou esse negócio de direita e esquerda, que hoje é muito relativo. Mas, quando eu digo Deus não é de direita, o que quer dizer isso? Significa Deus é amor, Deus é comunidade, Deus é comunhão, Deus é partilha. Vamos combinar. Deus é amor, é de esquerda. Deus é dinheiro, é à direita. Isso. Como Deus não é dinheiro, então dá para entender onde é que a gente vai encontrar Deus. Né? A direita idolatra o mercado. Sim. O mercado é uma coisa boa, porque eu tenho um produto, você tem outro, a gente troca. É ótimo. Agora, o mercado absolutizado como um ídolo que manda na vida das pessoas, que tudo é norteado pelo mercado, isso é idolatria. Sim. Agora, Marcelo, há um fato que é um verdadeiro escândalo, né? No Brasil, a perseguição e o ataque físico, ataque brutal, ataque violento aos cultos, a determinadas religiões, especialmente aos cultos afro-brasileiros, mas vem crescendo, é importante que se diga, os ataques
aos muçulmanos, na verdade, mais especificamente os ataques às mulheres muçulmanas, que tem crescido muito no Brasil, ultimamente também, não vem de pessoas que se dizem ateias, ou que dizem que as religiões não prestam, ou que são inimigas das religiões. Vem de pessoas que se dizem cristãs, e vem em nome de Jesus. Qual é o significado, qual é o peso que isso tem do ponto de vista da história do Brasil e da própria humanidade? A razão disso é o que a gente chama de fundamentalismo. Eles leem na Bíblia a luta dos profetas da Bíblia contra os cultos de Baal, os cultos dos ídolos cananeus. E então eles aplicam esse mesmo critério a quaisquer religiões que não sejam a bíblica. E aí eles acham que Olorum, Xangô e Iemanjá é a mesma coisa de Belzebu, de Baal e assim por diante. Não percebem que não tem nada a ver. Baal é o deus dos fenícios, que era o deus do comércio. Portanto, é aquilo que eu acabei de dizer, o mercado é idolatria. Então, o que é idolatria não é adoração a um nome de Deus ou a uma forma de ver Deus que é do povo. A Bíblia aceita nomes de Deus como Elohim, Eli, El-Berite, Rahamim, Deus dos exércitos, Shabaoth, que é um Deus até guerreiro, mas a Bíblia não condena, não diz que aquilo é idolatria. E todos eles são nomes de Javé, quer dizer, do Deus que se revelou a Moisés. No capítulo 6 do Êxodo, está escrito que Deus disse a Moisés: até aqui eu me revelei com outros nomes. A você eu vou dizer o meu nome. Então, portanto, a gente não tem o direito de, em nome da Bíblia, atacar as religiões afro, ou indígenas, ou quaisquer outras. Nenhum. Sim. O que é que agora, se traz para Marcelo, o povo? Desculpa, perdão. A pergunta sua era que consequência isso tem? O Hans King, que é um teólogo suíço-alemão, ele diz: o mundo não terá paz enquanto as religiões não dialogarem. Então, ele lutou por uma ética mundial das religiões. Hoje ele está bem de idade, mas essa é a consequência do que a gente está falando. Se as religiões lutam entre elas ou disputam como se fossem Pepsi-Cola e Coca-Cola, a consequência disso é um mundo muito menos humano. E as religiões dão um contratestemunho contrário, oposto àquele testemunho que elas deveriam dar, que é serem escolas de amor. Acho que há uma questão, né, Marcelo, em relação a isso, que é, e o Papa Francisco aponta nesse sentido, que é de nós religiosos, eu digo nós religiosos, de pessoas que têm religião, né? Eu sou católico, você é católico, de nós renunciarmos à tentativa de converter qualquer pessoa que seja. O Papa Francisco diz isso, a gente não tem que converter ninguém. A evangelização é um processo de atração. Existia um monge como você, como eu fiz o caminho para ser também, não fui, né, que era o Carlos de Foucault, que ele dizia isto: o que eu quero é que as pessoas olhem para mim e vejam alguém tão bom, mas tão bom que pense assim: nossa, se ele é bom assim, o mestre dele, então, nem se fala. Então, acho que a renúncia à tentativa de converter quem quer que seja é uma decisão fundamental de todas as religiões, né, Marcelo? É porque há uma diferença entre missão e proselitismo. Proselitismo, o Concílio Vaticano II já disse que é contrário à ética do Evangelho. E é por quê? Porque você não respeita a consciência do outro. Você tenta influenciar e conquistar
Portanto, é uma técnica dominadora. Não é a missão de Jesus. Claro que as pessoas confundem por quê? Porque os evangelhos sinóticos falam em fazer dos discípulos pescadores de homens. Então, as pessoas interpretam isso como dizer tem que jogar o anzol e puxar a pessoa. Mas a imagem da pesca na Bíblia não é esta. Não é de arrancar o peixe, até porque se você pesca, você tira o peixe da água, mata. Então a missão seria assassina, se fosse considerar nessa linha de um pescador que pesca pessoas. É porque na Bíblia o que se fala é da rede de pesca, não é do anzol. E a rede de pesca junta a variedade dos peixes numa só cesta, num só momento. Então, a rede de pesca é a imagem da unidade da humanidade. Então, ser pescador de gente é colaborar para reunir a todos numa mesma unidade. Esse é o espírito da missão. O proselitismo é o contrário. Mas quando a gente junta todo mundo na rede, o lambari continua sendo o lambari, o bagre continua sendo bagre, não é? E a rede não é a de um proprietário, de minha. Quer dizer, a rede é numa perspectiva... toda comparação é comparação parcial, né? Então, o que se compara na rede é esse ato de juntar. Sim. A unidade na diversidade. Legal. Essa é a comparação. O que a gente tem hoje a estruturação, ao longo, acho que desde os anos 40, 50, a estruturação de entidades ecumênicas ao redor de todo o planeta, né? E aqui no Brasil elas têm também, graças a Deus, proliferado bastante. Infelizmente, a Igreja Católica, que inicialmente participou ativamente das entidades ecumênicas, aos poucos foi se afastando por uma visão triunfalista, né? Uma visão conquistadora, de hegemonia. Mas o que as entidades ecumênicas têm feito para combater esse clima de intolerância no país? A principal entidade ecumênica no Brasil, quando eu digo principal, é aquela que é mais oficial, é o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que é uma entidade cristã e tem como objetivo o ecumenismo cristão, portanto, a relação, a unidade visível das igrejas cristãs. No entanto, o CONIC, através da sua secretária pastora Romy Benke, ela tem atuado muito na defesa das comunidades negras agredidas. E quando, por exemplo, houve uma espécie de iniciativa do CONIC, por exemplo, a pastora Luz Marina, no Rio de Janeiro, em Brasília também, quando neopentecostais, grupos neopentecostais, atacam, agridem, destroem uma comunidade de culto afro, a linha é a seguinte: em nome de Jesus destruíram, em nome de Jesus vamos reconstruir. Então, conseguem dinheiro, fazem mutirão, e os cristãos de diversas igrejas colaboram para a reconstrução, a reforma de terreiros, de templos agredidos. O cardeal arcebispo de Brasília, Dom Sérgio, não pôde ir à inauguração de uma reconstrução de um terreiro de candomblé, que o CONIC articulou todo o trabalho até a comunidade poder de novo se encontrar e celebrar lá, e ele mandou como símbolo de unidade uma árvorezinha para ser plantada como sinal desse diálogo. Ele mandou de presente para a comunidade do candomblé, junto com a mensagem. Então,
Portanto, o CONIC, aqui no Recife, eu não estou lá agora, estou em Porto Alegre, há 7 anos fundou-se o Fórum para a Diversidade, Fórum Diálogos para a Diversidade Religiosa. 14 tradições espirituais diferentes participam deste fórum. Tem uma reunião mensal. Por exemplo, em Camaragibe, que é uma cidade do Grande Recife, um pai de santo estava na sua casa atendendo as pessoas e alguém jogou pela janela um pacote de bombas, que seriam juninas, daquelas bombas de São João, só que ele juntou muitas, acendeu e jogou. Então, houve uma explosão, além de amedrontar as pessoas que estavam presentes, houve queimadura superficial, mas houve, e aquilo era uma ameaça dizendo a próxima não será tão simples. Então, o que é que nós fizemos? Eu, uma ministra anglicana, de várias religiões, nós marcamos uma tarde, fomos à casa do Pai de Santo, fizemos juntos com ele um evento ecumênico e saímos na rua do bairro, todos com símbolos da sua religião, de mãos dadas com ele, 8, 10 pessoas, e percorremos o bairro inteiro para todos do bairro ver que tocar nele era tocar em todos. Sim. Então, esse tipo de símbolo, de gesto, ele é muito importante. O que ocorre, e que eu fico muito magoado com isso, é que quando há um incidente assim, às vezes as únicas pessoas que buscam defender-se são os próprios ameaçados, os próprios agredidos, a própria religião afro. E os católicos evangélicos não se tocam, não se mexem. É muito importante que sejamos nós que façamos o que diz o CONIC. Se em nome de Jesus destroem, vamos em nome de Jesus reconstruir. Que bom. O Francisco Trindade está dizendo assim: o tema é muito oportuno e necessário à nossa realidade. Ao Deus de tantos nomes e cultuado das mais variadas formas e culturas, o nosso respeito e a necessidade de conhecer para valorizar. A Sumaia, importantíssima protagonista aqui do canal Paz e Bem, manda boa noite. Boa noite, Monge Marcelo. Boa noite, Mauro. Boa noite, amizades. É isso aí. Mais uma vez, o Hilda Silva mandando boa noite lá do Sergipe, esperançando em terras pernambucanas. O Fernando Antônio Rezende, segundo o filósofo italiano Giorgio Agamben, Deus não morreu, ele foi transformado em dinheiro. É uma das máximas de Agamben, que é um filósofo muito importante para pensar. Para pensar as religiões. A Josi Negreiros, aí de Porto Alegre, grande amiga aí de Porto Alegre. Respeitar todas as religiões e credos. Nossa origem religiosa é de matriz africana. Catolicismo e outros credos vieram depois. Respeito aos orixás. E ela diz, e a cultura e a religiosidade dos indígenas, nossos ancestrais, tem muita semelhança com a matriz africana. Heloísa Bortoli, dizendo que está feliz por assistir aqui ao vivo. Adriana Jager, de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Eu nunca sei se o nome da Adriana é Jager ou Jäger, não sei, mas é a Adriana, a nossa Adriana aqui, está sempre com a gente. Adriana espírita de grande valor e que pensa o tempo todo aí em termos desse processo das religiões. Eu falei da Adriana, que é espírita, a gente falou aqui do pessoal do Candomblé, e mesmo no catolicismo, nas igrejas pentecostais, neopentecostais, a minha vivência nas favelas mostra isso, é que há um sincretismo que emerge do cotidiano, da espiritualidade do povo, muito forte, né? É muito comum, você desce especialmente nos segmentos populares, mas nas camadas médias também, a pessoa vai quarta-feira na igreja evangélica, na sexta-feira vai no terreiro, no sábado
vai no centro espírita, no domingo na igreja católica. Há um sincretismo natural do povo brasileiro. Mas padres e pastores têm um medo pânico, né, de falar em sincretismo, né? Como a gente pode pensar esse processo do sincretismo e da reação ao sincretismo, né? O Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, ele dizia que muita reza é melhor do que pouca reza, né? E que qualquer sombrinha nos refresca. Então, você procura sombrinha, um pouco de sombra onde houver. E as pessoas procuram as igrejas, religiões, as tradições espirituais, um pouco como alguém que está sedento e no sol e precisa de sombra. É para se abrigar, não é para transformar a pousada em residência. As religiões são tendas na peregrinação, no caminho, e não tanto lugares de fechar. Todas as religiões são sincréticas. Se alguém me perguntar, a Páscoa é uma festa cristã? Eu respondo sim, mas ela primeiramente foi, na história, uma festa da religião natural, da natureza pagã, uma festa da primavera. Depois ela se tornou uma festa judaica, e até hoje as sinagogas celebram a Páscoa todo ano. E agora ela é cristã. Mas ela se misturou com tradições como o ovo de Páscoa, que não tem nada a ver de cristão. É uma tradição do norte da Europa. Como o Natal pegou tradições do solstício do inverno, pegou a lenda de Papai Noel, pegou muita coisa. Então, todas as tradições são sincréticas. Agora, existem dois tipos de sincretismo. Um sincretismo de síntese, que é eu quero ser cristão como negro, como índio, e não como o francês ou italiano é. Então, para ser cristão como índio ou como negro, há um sincretismo entre a forma como a cultura europeia expressou a fé cristã e a forma como a cultura negra pode expressar. Isso é sincretismo. Quer dizer, é uma junção, é uma síntese. E esse sincretismo é bom. Agora, o sincretismo de confusão é a pessoa pensar que Oxóssi é São Bartolomeu ou São João Batista, que Iemanjá é Nossa Senhora da Conceição, mas não por uma associação, e sim por uma confusão mesmo. Então, isso é ruim, porque isso a pessoa nem é uma coisa nem é outra. Então, quando você nem é católico, nem é espírita, o que é que você é? Então, essa identidade da pessoa, ela ganha quando no processo sincrético você opta por ser de uma comunidade, ou de duas comunidades, ou de três comunidades, não há problema. Mas seja, quer dizer, não é como a borboleta que pousa aqui, pousa ali, pousa ali. Não é como se eu pegasse esse tecido, tentasse tirar um fio dele, juntasse com o fio de outro tecido e dissesse que eu estou com muitos tecidos. Eu não estou. Eu estou com um fio de cada tecido. Então, o sincretismo de confusão, ou esse sincretismo relativista, ele não ajuda. Agora, o sincretismo de síntese, sim. Por exemplo, eu, Marcelo, tenho que testemunhar aqui que eu me sinto profundamente ajudado em todos os contatos que eu tive com comunidades de candomblé. Eu oro,
eu contemplo a Deus, eu vejo Deus presente ali, eu me emociono. Então, o meu contato com o candomblé não me faz menos cristão, ele me faz mais cristão. Havia um monge beneditino inglês muito famoso chamado Beda Griffiths, que foi abade de um mosteiro de Crinos, na Inglaterra. Ele dizia: para eu ser mais cristão, eu preciso ser também budista, islamita, hinduísta e assim por diante. Eu sinto muito isso. Cada vez que eu me uno a uma comunidade de uma tradição espiritual, eu sinto reforçar a minha fé cristã. E, para mim, esse combate à intolerância e esse apoio às religiões não é apenas uma tática pastoral, não é apenas uma questão de diplomacia religiosa, é uma questão de espiritualidade. Eu quero descobrir o que é que Deus me diz através do outro. Sim. Hoje eu estava fazendo Paz e Bem de manhã e foi muito forte, Marcelo, porque ao fazer o Paz e Bem hoje cedo, foi um Paz e Bem de recitar salmos, porque ontem eu tinha feito um Paz e Bem voltado a essa ideia de uma espiritualidade nos tempos do nazismo, nesses tempos, né, que a gente está vivendo aqui de revivescência do nazismo. Então foi muito forte, né, foi muito marcante essa demanda de estar firme, né, de fazer o combate, da militância. E hoje achei que eu estava demandando, eu estava precisando de um Paz e Bem hoje de cantar acolhimento. Então separei alguns salmos para declamar. Ao recitar o Salmo 116, eu estava recitando o seguinte verso: eu fraquejava e ele me salvou. Atrás de mim riscou o céu um gavião pinhé e ele lançou um grito. E ele é muito audível, está na minha página do Facebook, veja, dura 30 segundos. A minha conclusão naquele momento foi o seguinte: que esse Gavião Pinhé foi um coautor desse verso do Salmo e ele transformou esse verso do Salmo efetivamente um coautor. Que beleza. Então, o sincretismo também é entender que a minha tradição ela pode receber contribuições e as contribuições não estão restritas à humanidade, do cosmos, né? Do cosmos. Exatamente. Quanto mais a gente se abrir a isso, mais a gente cresce na espiritualidade. A Raquel Guimarães está dizendo aqui: sou evangélica e descobri que a fé do outro é linda. Bonito, né? Beleza. Maravilha, maravilha. A Adriana Jäger, como eu falei, ela está dizendo: amado Mauro, Jäger se pronuncia Jäger, como Jung, eu sou alemoa. É legal, aprendi, Jäger. Tá? Bom, muita gente comentando, animada com essa nossa conversa, realmente conversa muito boa e oportuna. Marcelo, uma outra questão que eu queria colocar para você diz respeito a um dos seus trabalhos mais recentes. Você publicou um livro recentemente sobre uma troca de correspondência entre você e um pastor pentecostal, amigo seu, tematizando exatamente sobre como a Bíblia trata as outras religiões. Como é que foi isso? É um pastor de uma igreja pentecostal, Igreja de Cristo, e ele queria ser ecumênico e ele estava buscando um caminho de unidade, mas ele dizia: a Bíblia não me permite fazer isso com outras religiões. Outras igrejas cristãs eu entendo, dá para ir, mas chegando na religião, não. Por quê? Porque o Cristo é o único Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só se vai ao Pai através de mim. Então, como é? Todos os outros são salteadores, ladrões. Quem não entra pela porta das ovelhas, e a porta sou eu. Então, eu escrevi
uma carta explicando esses textos de uma forma ecumênica. Ele respondeu, eu escrevi outra. E aí a gente teve uma troca de cartas de umas, acho que 10 cartas, 8 ou 9, 10 cartas. Eu não tive permissão de publicar as dele. Então, eu publiquei as minhas e de uma maneira livre. O que quer dizer de uma maneira livre? É que na que eu escrevi agora, eu dizia, você me disse, você me escreveu, de modo que a pessoa que lê o livro pode acompanhar o diálogo. Certo. Esse livro se chama Na Casa do Meu Pai há Muitas Moradas, a Bíblia e Outras Religiões. Esse livro foi publicado há uns 3, 4 anos atrás, pelo CONIC e pela SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviços, em Salvador. E esse livro se esgotou rapidamente, porque, principalmente no meio evangélico, os evangélicos e pentecostais gostaram muito do livro, pelo fato de oferecer uma exegese, uma leitura bíblica contrária, diferente, alternativa àquela leitura tradicional que se faz da Bíblia. Eu estou querendo agora, inclusive com jovens, e tenho um rapaz jovem com bom conhecimento de teologia, negro, na Bahia, e estou pensando com ele em refazer este diálogo. Que legal. Publicar uma segunda edição deste livro, aumentada e atualizada. A Adriana Jäger, agora já sei como fala o nome dela, ela está dizendo aqui, falando em diálogo interreligioso, peça ao Marcelo se ele pode comentar brevemente sobre o livro Novas Utopias, pelo espírito Dom Helder, que ele prefaciou. Esse livro me causou muitos problemas na década passada. Porque Adriana Jäger acertou na pergunta, então. Eu lancei um livro sobre Dom Helder, um livro que eu tenho que está na Paulus, vocês podem encontrar na Paulus. O livro se chama Dom Helder Câmara, Profeta para os Nossos Dias. E eu lancei esse livro no Recife, que é a minha cidade de origem. Na época eu morava em Goiás, coordenava um mosteiro de Goiás, de onde veio essa placa Paz e Bem. Uhum. E eu cheguei no Recife, apresentei o livro, e na hora dos autógrafos, se apresentou um senhor, um rapaz, e me disse, eu sou médium espírita. Eu pertenço à Federação Espírita Pernambucana. Eu acabei de escrever um livro psicografado pelo espírito de Dom Helder Câmara. E ele propôs que eu pedisse a você o prefácio. Eu respondi para ele, tem 2 questões. A primeira, como é que eu vou escrever o prefácio de um livro que eu não li? Ele disse, isso é muito fácil, eu mando por internet hoje mesmo e você lê. Mas tem uma outra questão. É que eu, por tradição, não conheço, não sei nada sobre psicografia. E eu não quero nem condenar, nem excluir, e nem também fazer de conta que eu conheço, que eu entro nisso. Ele disse, faça como um exercício de diálogo interreligioso. Você trabalha pelo diálogo interreligioso. Eu estou lhe propondo um exercício de diálogo que é prefaciar um livro de outra tradição espiritual, que é o Espiritismo. Eu sei que isso pode te dar problema na tua igreja, mas você assume ou não? E eu, naquela hora, respondi a ele, claro que assumo. Então, eu li o que no xadrez se chamaria, te deu um cheque. Eu li o livro e escrevi um e-mail para o Carlos, que é o autor do livro, dizendo, li o livro inteiro,
Não tenho nada contrário ao que está dito aqui, sou a favor de tudo que você escreveu. Agora, não reconheço nesse escrito aquele estilo leve, agradável, às vezes quase engraçado, irônico, de Dom Helder, de quem eu também li tudo que ele escreveu, pelo menos que está publicado. Então, não me parece o mesmo estilo. Aí, e outra coisa, segunda questão, Dom Helder era mais avançado em termos de visão espiritual e de proposta para o mundo do que esse livro. Esse livro ainda se mantém numa perspectiva muito individual, eu e Deus, a alma, e Dom Helder foi além disso. Aí ele me respondeu, isto não é defeito ou problema do espírito que manda psicografar, mas do mensageiro que entende mal, que interfere. Entende? Eu disse a ele, eu não estou julgando isto, eu estou só dizendo o que eu senti ao ler, mas eu vou fazer o prefácio. Então, eu fiz o prefácio, e no prefácio eu digo claramente isso. Não estou pedindo a ninguém para aderir a tudo que ele diz aqui, nem para entrar no assunto se de fato o livro é de Dom Helder ou não é de Dom Helder. O livro, seja de quem for, é um livro que fala de paz, de amor, de caridade, de justiça, de fraternidade. Então, ele é bom. E este prefácio me provocou problemas por quê? Eu tive uma denúncia na CNBB contra mim, que eu estava favorecendo o espiritismo. Eu, padre católico, estava patrocinando um livro espírita. E, ao mesmo tempo, eu tive uma revista espírita que dizia finalmente a igreja se converte e reconhece a reencarnação. Tema que não era do livro. E em nenhum momento eu escrevi dizendo que estava escrevendo como representante da Igreja Católica. Até hoje, de vez em quando, eu recebo ataques por causa desse livro. Mas eu não me arrependi, e se ele me pedisse de novo, eu escreveria de novo o prefácio. Legal, legal. Mais uma vez, a gente volta para o tema da conversão, né? Da conversão forçada. Cada um tenta puxar a sardinha para o seu lado, em vez de olhar para o outro em generosidade, como falou aqui a... Onde está ela aqui? Espera aí, que é uma grande presença aqui sempre, sempre, sempre. A Raquel Guimarães, né, que sou evangélica e descobri que a fé do outro é linda. Em vez de ter esta postura bonita da Raquel, olhar para a fé dos espíritas e ver que fé bonita. E os espíritas olharem para a fé dos católicos e falarem, nossa, que fé linda e bonita. Fica cada um, fica essa disputa, né, do seu território, como se houvesse um território, né, Marcelo? Parabéns, Raquel. Muito bem. Deus abençoe. Amém. Amém. Eu queria encerrar com uma questão, Marcelo. Nossa conversa foi longe. Foi longe. Era para ser uma conversa de pouco mais de meia hora, estamos com quase uma hora de conversa. É isso, mas acho que está sendo muito legal. Eu queria encerrar com uma questão e depois propor a você... Você me mandou um vídeo sobre algo que você falou no curso do CESEP, uma citação que você fez do Dietrich Bonhoeffer, que eu queria que a gente talvez encerrasse hoje com essa mesma citação. Mas antes, eu queria uma dica sua, né, para nós aqui que estamos conversando contigo, sobre como é que a gente pode promover e cultivar esse diálogo e a boa convivência e essa caminhada, como a Raquel Guimarães evangélica disse para nós, né, esse caminho de olhar para o outro e falar, nossa, como a sua fé é bonita. Como a gente pode fazer esse caminho? Existe na Igreja Católica um documento do Vaticano, de 1991, chamado Diálogo e Anúncio, que é um documento feito pela Comissão Pontifícia para o Diálogo Interreligioso, junto com a Congregação das Missões. E nesse documento, Diálogo e Anúncio, que vocês encontram publicado pela Paulos de Paulinas, naquela coleçãozinha de documentos pontifícios, ele diz que a gente pode colaborar com o diálogo não como se fossem 4 passos, mas em 4 dimensões, que às vezes as dimensões se cruzam, se interpenetram.
E, às vezes, é uma depois da outra. Quais são os 4 passos? O primeiro é o diálogo da vida. Eu morava em Goiás e todo dia à tardinha eu fazia uma caminhada. E, na minha caminhada, eu cruzava com um grupo que vinha de uma igreja chamada Casa da Bênção. E eles passavam por mim sem dar boa tarde nem boa noite, sem me olhar. E eu dava todas as vezes, boa tarde, boa noite. Às vezes dizia, louvado seja Jesus, nada. E eu, então, comecei a perceber que algumas das mães vinham com crianças. E eu comecei a agradar as crianças, brincar com elas, fazer careta. Algumas vezes levava bala. E as crianças começaram a me reconhecer. E, através das crianças, eu me aproximei das mães e dos pais. Uhum. E depois eu estava conversando com eles e eles comigo. Isso aconteceu em Goiás e acontece em todo canto. Significa, se você tem um vizinho que é evangélico, tem um colega de trabalho, e você se aproxima dele como pessoa humana, quando você quiser reconhecê-lo como de outra religião, fica muito mais fácil. Então, a primeira dimensão do diálogo é o diálogo da vida, é o diálogo humano. Depois, o documento aconselha as pessoas a começarem o diálogo pelo serviço social. Então, por exemplo, em alguns lugares onde eu acompanhei, o pessoal precisava de uma comissão ecológica da prefeitura para proteger a floresta que queimava, para salvar um rio que está sendo poluído. E aí se juntava o pastor, o padre, gente de outras religiões, que não se falava em religião, mas eles estavam juntos na defesa do rio, na defesa da mata, na defesa da água, na luta pelo transporte urbano no bairro. E, através disso, eles ficavam amigos, se conheciam, e um dia diziam assim, vamos fazer uma oração juntos? O terceiro passo é esse, como é a sua fé? É querer conhecer o outro. Como é que eu vou respeitar e amar quem eu não conheço? No Brasil, Mauro, até pouco tempo atrás, o pessoal dizia católico adora imagem, protestante não gosta de Nossa Senhora. Esses tabus, esses preconceitos vêm do não conhecimento. Quando você conhece, você os vence, você os supera. Por exemplo, Exu é o diabo. E aí você diz candomblé, não existe diabo no candomblé. Exu é uma manifestação que é de comunicação, que é um mensageiro de Olorum. Então, muda. Portanto, esse terceiro passo seria o diálogo teológico, o diálogo assim, espiritual no sentido de conhecer a fé do outro. E, finalmente, o último, quarto passo é orar juntos. Como eu falei, não dá para pensar que é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Às vezes o quarto se torna o primeiro, às vezes o segundo se torna o primeiro, mas os 4 são 4 dimensões que respondem ao que você perguntou. Como fazer o diálogo? Legal. Que encontro prazeroso, proveitoso, educativo, afetivo. Afetivo também, Marcelo, muito legal. Esse é o monge Marcelo Barros, está conduzindo-nos, pegando-nos pela mão e conduzindo-nos por essa senda maravilhosa do diálogo interreligioso. Então, a título de bênção, a gente sempre termina nossos encontros com uma palavra boa, com você despejando uma boa palavra sobre nós, Marcelo. Minha sugestão, mas é claro, fica a seu critério, era você nos abençoar com essas palavras e do Dietrich Bonhoeffer. Quem foi ele, por sinal? Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano, teólogo, que viveu na Alemanha nos anos 30, 40,
e ele chefiou, liderou o grupo luterano da igreja chamada da Resistência contra o nazismo, contra o Hitler. E por isso ele foi preso, foi condenado à morte e foi enforcado no fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele é um mártir da fé. E ele escreveu cartas belíssimas da prisão. Numa das cartas, ele diz a palavra que eu citei e que eu diria agora para vocês como bênção. Deus está em mim para você. E Deus está em você para mim. O Deus que está em mim, para mim mesmo, ele é fraco. Ele é forte para você. E o Deus que está em você é forte para mim. Então, encontremos Deus uns nos outros, que essa seja a nossa bênção, a nossa paz e o nosso testemunho no mundo atual. Deus abençoe vocês. Paz e bem, Marcelo. Paz e bem. Obrigado. Valeu, gente. Estamos juntos.